I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Olá, bem-vindos a mais um Império das Aspas. Hoje encontro-me de pé no meu corredor com um gravador de mão. Apetece-me deambular enquanto penso. Eu, enquanto gordo, se andar, encontro-me fora do meu habitat. Mesmo estando na minha zona de conforto, basta dar um passo e saio da minha zona de conforto, o que deve pôr em perspectiva a área que eu acho que é a minha casa. A minha casa torna-se uma espécie de inferno se eu saio do evangelho da inércia. Devo estar quietinho e assim permanecer. Não há nada no mundo que mereça o nosso movimento. Nem a economia, essa abstração, essa bruxaria de números e colunas de Excel. Colunas essas que nos depenam a verticalidade. O que é que vocês têm lido? É a pergunta que eu faço, gostaria de ver respondida com madurez. Aquilo que vocês leem, aquilo que vocês procuram na leitura e aquilo que vocês ambicionam ler. E aí entramos num campeonato das ilusões, pessoas que na altura da Feira do Livro, seja ela em Lisboa, no Porto ou nos arredores de Portugal, que é como quem diz nos arrabalos, pois o resto é paisagem desfocada na foto do influencer, vocês põem-se em filas para comprar Ana Karenina para quê? Eu conheço as vossas leituras. Eu acompanho o vosso Goodreads mental. Vocês leram Paulo Coelho, deram 5 estrelas ao Alquimista, leram, porventura, o Pedro Chagas Freitas, gostando, mais tarde desgostando, porque viram nos outros uma crítica e não se quiseram enturmar na fileira de apáticos intelectuais. São apátridas de um bom gosto, viram que aquele livro deve ser lido e compram o Moby Dick porque sim, compram o Borges porque sim, compram o Tolstói porque sim, compram o Crime e Castigo porque sim, não leem nada. Tem uma estante que sim senhor, daria o início de uma bela biblioteca, nunca tocaram em página alguma. Sabem dos nomes, dos livros e dos autores, para começar uma conversa e, por sorte, acabá-la, pois se a conversa se prolonga por mais 2 linhas, temem ser desmascarados. Felizmente, afortunadamente, com quem se dão, que é a maioria, com sorte ou com azar, não há muito mais que isto. São embusteiros literários que se passeiam com o livro debaixo do sovaco, qual agricultor caseiro que põe um saco de trigo debaixo do sovaco. Em Paris, veríamos a mesma cena com uma baguete. Cada um com os seus cenários, cada um com as suas preocupações. Passeiam-se com o Tolstói debaixo do braço e pensam, ui, olha para a minha superioridade intelectual. Vocês que não são muito de andar de um lado para o outro, mas nesse dia, com o livro debaixo do braço e com outros dentro da tote bag, passeiam-se por Lisboa, vão cartografar todos os palmos da capital e quando se dão conta estão no Algarve, fazem Lisboa Faro em 3 braçadas de empáfia, pois querem ver a cara dos outros quando vistoriarem o vosso corpo bronzeado, vão para a praia com um Tolstói, vão para a praia com a piada infinita do David Foster Wallace, mas dão-se conta, pela primeira vez na vida, percebem, isto é um livro que não dá jeito nenhum, é demasiado grande, se uma mesa de suporte não vamos lá. Há livros que podem ser lidos na cama e outros que não. Aconselho, dependendo do braço, e é por isso que eu aconselho crossfit para livros mais graúdos, calhamaços. Gostaria de ver o crossfiteiro a aconselhar David Foster Wallace, A Piada Infinita, O Arco-Íris da Gravidade, o Thomas Pynchon. É com este livro que eu treino à noite. Olha-me este bíceps de ler calhamaços. Mas não, o mundo não é tão perfeito assim. Da minha parte, consigo ler livros até 250 páginas na cama. Mais que isso, dá-se o problema de esforço, dar-me a soneca e levar com um calhamaço nos cornos. E levar com um livro de 1000 páginas nos cornos, mesmo que seja a Bíblia, um livro feito de luxo, sabedoria. A sabedoria, quando nos bate no alto da tola, é a mesma coisa que chumbo. E eu prefiro livros mais magros, anoréticos, quando eu vou dormir, para me facilitar este braço raquítico e depois o sono, que aparece em vagas, às vezes com pezinhos de lã, sem se manifestar muito. E quando damos conta, vai o livro à testa e porra,
Eu não desisto já. Vou ler mais 3 ou 4 páginas. Eu não me chamo António Augusto. Se não ler mais um capítulo e insistimos com os olhos a fechar e a abrir, a dar cabeçadas homenageando o Jardel dos tempos áureos, cabeçada nas linhas, caraças a distrair aqui qualquer coisa. Não sabemos se lemos, mas ao menos passamos as páginas e há uma microepifania, ou epifania de burguês, de Beto, aquelas epifanias que mais não são que esparçar o óbvio. O que é que aconteceu aqui nas últimas 20 páginas? O que é que eu estou a ler? Não sabem se estão a ler o Borges, o Jardim dos Caminhos que bifurcam, ou um catálogo do Lille. Foda-se, a que preço é que está o bistro esta semana? Tantos descontos, tantos cartões e esta merda é sempre o mesmo preço. Será que estou a ser ludibriado? E esta é a pergunta com a qual se deitam. E acordam o mesmo papalvo. Eu pensava que a literatura me tornava um gajo melhor, mas o vosso patrão não vê mudanças, continuam o mesmo capaz. Bem tentam pôr as leituras, as vossas médias de Goodreads no currículo, mas ninguém passa cartão. Ninguém quer saber se leste por 3 vezes Moby Dick, se conheces de fio a pavio a biografia de Melville, se ele escrevia um livro para ele e outro para os outros para comprar tabaco, se ele escreveu poemas, o Bartleby, sabes, gritas aos ouvidos do teu patrão, isso nos sonhos, eu preferia não o fazer, mas fazem, acordam de manhã cedo para fazerem, metem-se no jogging para fugir a si próprios, mas chegam a horas certas a casa para tomar banho, é tudo a horas certas, é o 25 de Abril, como diz José Mário Branco, saem horas certas com o cravo na mão. Oh pá, e inquietação onde é que ela anda, pá? Vocês fogem de tudo que vos inquieta. Expressam-se em relação aos livros nestes termos. Eu quero um livro acessível que me fale sobre a filosofia. Fogem de tudo o que é áspero, rude, denso, barroco. Fogem das ideias, fogem do pensamento e quando dão por ela estão a fugir do humano. Este é o império de Narciso. Não querem saber de nada, de facto. Em boa verdade, calhar ser a pior. Eu gosto mais de uma amarga verdade. Uma verdade que nos alfabetiza o palato. Eu não quero uma verdade insonsa, não me deem isso. Eu quero sal na verdade. Salguem-me os factos, articulem-me as neuroses. Mas, regressando para um ponto mais salutar, vocês acham que as leituras vos fazem melhores pessoas? E quando se dão conta, mudam de secção. Passam da literatura graúda para livros de autoajuda e quando dão conta estão a ler livros de finanças. Muda a sua vida. Eu gosto muito de ler. Diz o gajo se agarra a um livro desses hábitos atómicos. Hábitos atómicos são todos numa sociedade atomizada, meu cabrão. Era isto que o livreiro devia dizer. Você não leva mais nada. Aliás, estes livros é tudo para queimar. É um auto de fé. Vamos queimar isto tudo. Se é para isto, não vale a pena. Ao menos que se tatue frases bonitas no alto da pinha de certas pessoas e deixem crescer os cabelos para que eles entrem incógnitos nas muralhas como se fazia noutros tempos, como descrito pela Irene Valerro. Vamos descobrir-lhe a careca e ao descobrir percebemos que está lá um verso e com esse verso mudamos a vida. São muros nómadas com que letras pichariam os muros. Essa é a questão que vale. Não vale nada, até porque os livros não valem nada, as artes não valem nada. Não me as embelezem com as vossas salivas insípidas. O que é que vocês têm feito à inquietação? Expressam-se desta forma em relação à arte, em relação aos livros. Eu quero uma coisa acessível. Quero uma coisa que se lia bem. Chegam ao fim do Bartleby, chegam ao fim da Ilíada, chegam ao fim da Odisseia, lê-se bem. É um livro bom. É um livro muito bom. Chegam ao fim do Homero, que ele que era cego, felizmente, para não ver as bacuradas que vocês escrevem nas redes sociais, e na vida é bom. Vocês passam pela Odisseia do Ulisses e dizem é bom, lê-se bem. No Massacre dos Pretendentes, e é bom. Na posição insubornável do Bartleby, prefiro não fazer e dizer lê-se bem. Listo num bocadinho, listo numa pausa. Fui debicando nas pausas, até deixei o tabaco para ler o Bartleby. E vocês orgulham-se disso. Fotografam-se junto aos livros, como se isso os desse uma aura, seja do que for. Não aprenderam nada. Leram Bartleby, leram Moby Dick, leram tudo e mais alguma coisa. Leram na diagonal. O vosso método de leitura é a bispo. Passam pelo mundo na diagonal. Mas não sabem o valor da hipotenusa. Não sabem que Pitágoras, para evitar as leguminosas, os feijões, as favas, deixou-se morrer. É as favas
ou a vida. E eu percebo, também não gosto de favas. No entanto, numa situação idêntica à de Pitágoras, talvez tentasse entabular conversas. As favas são a nossa salvação. Por aí vai, com ou sem chouriço, papamos esse caminho de favas. Não passar o caminho das passas, mas passar esse caminho das favas. Pitágoras pertence a uma casta muito reduzida de figuras que preferiram, ou por aí foram e por aí ficaram, da oralidade. Pitágoras, Buda, Cristo. Cícero, em parte, embora tenha escrito alguma coisa, a língua hoje pode pouca coisa. Vemos o discurso do Montenegro e percebemos que os livros não lhe fizeram nada. Aquelas palavras saem sem nenhuma relação com a realidade. Portugal nunca teve melhor e nós que saímos à rua, cada um nos seus redutos, cada um nos seus habitats, conhecemos as presas, as feras, os biólogos que fotografam uns e outros, tentando não dinamitar as hierarquias, apresentando a outros ainda as relações, olha eles tão bonitos, a narrar com uma voz grossa, pausada, os portugueses, como eles comunicam tão bem, com esta miséria, como é que eles conseguem viver? E lá fora, num país nórdico, a comer pipocas e a foder a horas certas, pois o frio tem de se ir embora de alguma forma. É muito giro, este português. Talvez mude a ideia. Estava a pensar em ir ao Serengeti e vou antes a Portugal ver um bicho que em condições adversas se consegue manter. Até quando? Até quando? Vocês que, com ganas de fazer dinheiro, espatifaram o fado, o vício, o vinho, entretanto um caminhão, a interpor-se entre mim e as minhas palavras. É o progresso, mais uma vez, é o entulho que passa de um sítio A para o sítio B. Nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma em entulho. E depois é só esperar que apareça uma artista contemporânea e descontextualize o entulho. O entulho no sítio certo passa a ser obra de arte. Percebem agora porque é que eu não paro? Eu podia facilmente fazer isto sentado, mas ao mover-me há a possibilidade de, num sítio específico, que eu não sei qual é, o vindouro há de estabelecer essa relação. O vindouro há de dizer isso. Nesse sítio, aquele rapaz, naquele microsegundo, naquela janela de tempo, naquelas coordenadas espaciais, o tipo foi uma obra de arte. O mal dele foi-se ter mexido. Mas se guardarmos aquela frame na cabeça, aquele rapaz durante o microsegundo foi uma obra de arte. Entretanto, sou uma espécie de fonte do Champiana com pernas. Eu não me paro quieto. O meu caminho é casa de banho, museu Orinol. Museu Orinol põe fogo a tudo, às hierarquias. Faço-me acompanhar de uma lebre empalhada. E explico-lhe a arte para que ela a entenda, para num dia mais tarde, quando eu a esquecer, ela me recorde na sua voz. Não sei se apanham a referência. Se souberem de arte contemporânea, provavelmente saberão de quem é que eu estou a falar. Eu tenho um estado ligeiramente triste quando ouço palavras relativas à comédia. Há dias ouvi que a comédia nunca é tão boa quanto. Em relação aos livros, voltamos à inquietação. Tratado de Economia Herética. Thomas Porcher. A Economia, um anti-manual de economia por uma voz heterodoxa. Vou ler aqui a última página. A dívida pública é um perigo para as gerações futuras, o nosso modelo social é ineficaz, o Código de Trabalho impede as empresas de contratar, Dou-vos aqui este dado. Nós estamos muito viciados em dados, depois não sabemos interpretá-los, mas isso é outra conversa, são outras escolas de pensamento. Em 2000 houve mais de 165 reformas relacionadas com o mercado de trabalho só em França. Um dos raciocínios usados em França e em qualquer sítio onde há 3 ou 4 pessoas a falar de trabalho é que o mercado de trabalho está muito rígido, é preciso mais flexibilidade. A rigidez e a flexibilidade são palavras às quais chegamos de gatas. São palavras do género da pátria, não é? Que outros mais antigos, mais a sépia, utilizavam. Que dá para tudo. Usando-as humoristicamente, quer-me parecer que a economia e, por arrasto, o país é uma espécie de ginasta a quem pedimos cada vez mais flexibilidade. Portugal, eu sei disso porque tenho visto as prestações. Gosto muito de ver Portugal de tutu, de licra, ali a ajeitar a tomatada e a vaginada, pois é um país que dá para os dois lados, em todas as matérias, exceto de economia, matemática, e daí que isso, desdourado, ainda eleva a comédia aos píncaros. Como é que há tanto pessoal a falar de economia sem perceber de matemática? Podíamos ainda dar outro passo, e pegando no livro do Tratado de Economia Herética, entretanto perdi o elan,
qual era o raciocínio ao qual eu queria chegar com alguma vivacidade. A relação distante que nós temos com as palavras, com os raciocínios, e no campo da economia é pertinente falar sobre isto. Eu já tenho visto esta ginasta chamada Portugal a fazer espargata. Devia ser mais flexível. Eu já a vi fazer tudo, ela já se torceu toda, ela é uma espécie de queijo derretido com franja. Continua a não ser suficiente. Esta bailarina chamada Portugal, ou trabalhador precário, já está todo desfigurado. Nós só o reconhecemos como humano porque acompanhámos este processo. Porque se apanhássemos daqui, não tivéssemos historial, já não reconhecíamos o trabalhador precário enquanto pessoa. Está todo desfigurado. É muito vivificante encontrar estes economistas que vão fora daquilo que é suposto, que é repetir a norma. O eco, o eco, o eco, o eco, o eco. Todas estas ideias caem por terra com aquilo que costuma servir de arremesso, os factos. Quando alguém diz, há pouca flexibilidade. Só em França, em 2000, houve 165 reformas. A mesma coisa em Portugal. Está sempre igual ao nosso mestre. Epá, se há coisa que tem mudado, é a questão do trabalho. Estou a ler o Como Rebentaram o Oleoduto. Traça aqui uma espécie de historial do ativismo climático e a forma como ele é entendido pelas massas, como ele é percepcionado. Depois está a escarafunchar no dogma da violência. Até historicizar este dogma, o autor situa-o ali na década de 80 do século passado, anos a partir dos quais começámos a encarar a violência como não vais por aí. Quando, de facto, se analisarmos qualquer uma das lutas, independentemente da sua índole, o avanço só foi conquistado através da violência. Temos de ser homenzinhos de uma vez por todas e dar ao diálogo o que é do diálogo e dar à violência o que é da violência. Nós estamos a pedir demasiado ao diálogo. Isso exibe a nossa fragilidade intelectual. Se nós achamos que o diálogo é capaz de nos dar tudo, não estamos a ser, como se costuma dizer hoje, intelectualmente honestos, não estamos a ser historicamente corretos, ao contrário de um dos fundadores do ativismo climático, que deturpa, apesar de ser historiador, deturpa todas as lutas, consegue extirpar, e cria um termo que é o pacifismo estratégico, que, a traço grosso, em qualquer uma das situações que possa surgir ao ativista ou ao grupo de ativistas, devem-se abster, amochar a violência nunca, 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 porque, segundo ele, é a partir daí que as coisas descambam. Ora, dizer que é a partir daí que as coisas descambam é não ter o olho aberto e se dar conta que as coisas já descambaram. Em relação ao clima, parece-me evidente. Não sei se me apetece falar dele mais no episódio posterior. E este foi o Império das Aspas. Foi assim de corrida, pensamentos soltos. Tenho esta janela de tempo. Se não utilizasse esta janela de tempo, provavelmente não conseguiria gravar. E pus por alto aqui algumas coisas que me corroem a cabeça. A questão das palavras flexibilidade, rigidez aplicada ao trabalho, o desligamento do discurso político não tem em conta a realidade, devíamos usar a realidade para aferir os nossos vocábulos, para afinar a nossa língua. Parece que mundo e discurso político fazem parte de universos paralelos. A questão da inquietação na arte, a forma como nos estamos a iludir nas leituras, pessoas que pouco ou nada leem, mas em momentos do ano, seja o Natal, seja a Feira do Livro, agora é que eu vou ser um Manguel, agora é que eu vou ser um Borges, agora é que eu vou ser um Humberto Eco, agora é que eu vou ler tudo e enterro-me. A Biblioteca de Oravante é o meu mosteiro, nunca mais sai daqui, não quero isso nenhum a não ser os livros. Enganamos a nós próprios. Andamos a fugir a nós próprios. E aquilo nunca dá em nada. Continuamos a aumentar os livros nas nossas prateleiras, mas a leitura pede um empenho para o qual nós não alocamos energia. De alguma forma ingênuo, infantil, enternecedor. Perceber que a maioria das pessoas repete esse padrão. Visível na passagem de ano, agora é que eu vou ser um leitor, pessoas já com 40 anos, e depois ao longo do ano podem ter recaídas, podem ter tentativas, leem 2 ou 3 páginas, e tentam perceber, às vezes perdem muito tempo a perceber como é que se lê mais rápido. Isso é que interessa, e andam nos audiolivros e tal, mas isso não interessa nada quando entramos em conversa com essa pessoa e damos-nos de conta que o seu discurso não se fortaleceu
teve a ler para nada. Não está com mais ideias, não está mais musculado, não está com mais dúvidas, não complexificou a sua língua, não labirintou, uma espécie de papagaio um bocadinho com mais músculo, mas não consegue exercer o seu espírito crítico em nada. Não há a porra de um podcast atualmente em que não haja um gajo, devia-te ler mais, cala-te com essa merda, não lês e pronto, deixa-te dessa merda. Todos os anos sempre a mesma merda. E nota-se, e mesmo aqueles que dizem, têm a ousadia de dizer que leem, não leem, ninguém dá a ler nada. Não leiam e não façam alarde, tanta coisa para fazer. Boa, porque é que haveriam de ler? E este foi mais um Império das Aspas, com Roberto Gamito. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever